da Colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Hoje, 11 de agosto do ano de 2026. Registramos a presença e cumprimentamos a desembargadora Lígia, desembargadora Lira, desembargador Carneiro, componentes desta primeira Câmara, e também registramos a presença e cumprimentamos o Ministério Público, na pessoa do doutor Procurador de Justiça Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos, e também da Defensoria Pública, na pessoa da doutora defensora Aline Lima de Paula Miranda, esta participando remotamente. Registramos a presença e cumprimentamos as senhoras e senhores advogados, sejam aqueles que participam presencialmente da sessão, assim como os demais que nos acompanham remotamente. E hoje uma saudação especial, né? Tanto para os advogados como para nós magistrados também, né? Dia do advogado, 11 de agosto, dia também do magistrado, dia da criação dos cursos jurídicos, né? No Brasil, século XIX, né? 1827, salvo engano, Dom Pedro II, então, criou, né? Os cursos de Olinda e São Paulo. Antes disso, quem quisesse estudar direito tinha que ir para a Europa, né? Para Portugal, para outros países, né? Sim. E a partir de então, não, né? Passamos a ter uma formação jurídica nacional, né? Então, é uma data emblemática para nós, operadores do direito, por demais significativas, né? As nossas tradições jurídicas, né? Então, todos os advogados sintam-se cumprimentados nesta honrosa data. Também registramos a presença dos servidores, servidoras do Tribunal de Justiça, colaboradores, estagiários, partes, força pública, público em geral, que nos acompanha pelas redes sociais. No início da sessão, submeto à análise e votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 4 de agosto. Podemos considerá-la aprovada ou alguma restrição? Pela aprovação. Declaro aprovada por unanimidade a referida ata. Passarei a proclamar os resultados atinentes aos feitos já julgados através do voto provisório por unanimidade e sem pedido de sustentação oral, identificando o item do processo e o resultado final. Em sede de habeas corpus, essa pauta, item 1, conhecido e denegado, com recomendação. 2, parcialmente conhecido e denegado. 3, conhecido e denegado. 4, será julgado com sustentação oral. Em julgamento, mandados de segurança. Item 1, conhecido e concedida a segurança. Em julgamento, embargos de declaração. Item 1, não há unanimidade. Item 2, também não. Item 3, o item 1 depende da votação da advogada Lígia. Não sei se já votou. Votou em todos? Bom, então vamos voltar um pouquinho. Item 1 dos embargos, tá? Minha relatoria. Votei pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. A desembargadora Lira votou favoravelmente, acompanhando o relator. No nosso roteiro consta que faltaria o voto da desembargadora Lígia, mas disse que já votou, né? Então temos uma unanimidade pelo conhecimento e desprovimento. Item 2, ainda em sede de embargos, de minha relatoria, votei também pelo conhecimento e desprovimento. A desembargadora Lira votou favoravelmente, a desembargadora Lígia, segundo o meu relatório, guardando votação, mas já votaram, acompanhando o relator. Portanto,
decisão por unanimidade. Item 3, conhecidos e rejeitados os embargos. Item 4, conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. 5, conhecidos e parcialmente acolhidos. 6, conhecidos e rejeitados. 7, relatoria do desembargador Carneiro, adiado a pedido do relator. Em julgamento, os processos da pauta de número 27. SAGE ainda, né? SAGE digital. Item 1, adiado, atendendo à solicitação do advogado, a relatora e a desembargadora Lígia. Em julgamento, processos da pauta de número 28. Item 2, conhecido e parcialmente provido, apelo. 3, conhecido e provido. 4, parcialmente conhecido e parcialmente provido. 5, não há unanimidade. 6, parcialmente conhecido e desprovido. 7, conhecido e desprovido. 8, será julgado com sustentação oral. 9, conhecido e desprovido. Aliás, o 9 é de minha relatoria, votei pelo conhecimento e desprovimento. A desembargadora ali já acompanhou o relator no meu roteiro, falta o voto da desembargadora Lira. Acompanhando? Então, por unanimidade. O 10 também, né? Conhecido e parcialmente provido, o apelo. Item 11, conhecido e desprovido. 12, será julgado com sustentação oral. 13, conhecido e desprovido. 14, conhecido e desprovido. 15, conhecido e desprovido. 16, será julgado com sustentação oral. 17, conhecido e desprovido o recurso do Ministério Público, não conhecido o recurso de Éricles da Silva Souza. 18, conhecido e desprovido. 19, conhecido e desprovido. 20, conhecido e provido. 21, conhecido e desprovido. 22, conhecido e parcialmente provido. 23, recurso de Marcos Vinícius Alexandre Gonçalves, parcialmente conhecido, e na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso de José Abidon Gonçalves Filho, parcialmente conhecido, e na parte cognoscível, parcialmente provido. Recursos de Antônio Márcio do Nascimento Maciel, Antônio Henrique Gomes de Araújo e de Francisco Alex de Souza Salles, integralmente conhecidos e parcialmente providos. Recursos de Gleidson da Costa Ferreira e de Fabrício Dantas Alexandre, integralmente conhecidos e providos. 24, conhecido e provido, o apelo. 25, conhecido e desprovido. 26, conhecido e desprovido. 27, conhecido e desprovido. 28, conhecido e desprovido. 29, conhecido e desprovido. Item 30, conhecido e provido. 31, conhecido e desprovido. 32, conhecido e desprovido. 33, conhecido e desprovido. 34, conhecido e provido. 35, conhecido e desprovido. 36, conhecido e desprovido. 37, conhecido e desprovido. 38, conhecido e desprovido. 39, conhecido e desprovido. 40, conhecido e desprovido. 41, conhecido e desprovido. 42, conhecido e desprovido. 43, conhecido e desprovido. 44, conhecido e parcialmente provido. 45, conhecido e parcialmente provido. 46, conhecido e desprovido. 47, conhecido e desprovido. 48, conhecido e desprovido. 49, conhecido e desprovido. 50, conhecido e parcialmente provido. 51, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada. Conhecidos os recursos interpostos para dar provimento ao apelo de João Célio Carneiro Caetano.
e parcial provimento ao apelo de Francisco Marcos Arimateia de Souza. 52, conhecido e desprovido. 53, conhecido e desprovido. 54, conhecido e desprovido. 55, conhecido e desprovido. 56, conhecido e parcialmente provido. 57, adiado a pedido do relator, desembargador Carneiro Lima, sendo este o último processo sujeito ao relatório para julgamento nesta sessão, com unanimidade de votos e sem sustentação oral. Bom, passaremos agora ao julgamento dos processos com pedidos de sustentação oral. O primeiro que chamo é o item 16, roteiro de pauta. Item 16, processos de pauta. Chamo a apelação criminal de número 2020-18, dígito 67.2023.8.06.0064. Apelante JNR do N. Apelado o Ministério Público, a relatoria da desembargadora Lígia e a revisão do desembargador Carneiro Lima. Inscrito para sustentar oralmente o advogado Dr. Wagner Rocha Joventinho, fazendo na forma presencial. Trata-se de processo em segredo de justiça, né? Então, eu peço desculpas e solicito aos presentes que não atuam neste processo, por gentileza, aguardem lá fora. Assim que terminar o julgamento, mandarei chamá-los. Ao tempo em que solicito também a suspensão da transmissão, né, remota, a não ser para quem esteja vinculado ao processo. O doutor Wagner tem o tempo de 15 minutos para as suas considerações. Obrigado, Excelência. Gostaria inicialmente de saudar o presidente desta Câmara, Dr. Mário Parente, na pessoa que saúda os demais desembargadores componentes desta Câmara, ao doutor Procurador de Justiça, representante do Ilustre Ministério Público Estadual, aos demais aqui presentes, os serventuários da Justiça, a Polícia Militar do Estado do Ceará. Excelência, inicialmente, trata-se de uma acusação criminal, de um processo criminal, uma apelação de relatoria da doutora Lídia, em que o acusado foi imputado pelos crimes previstos nos artigos 215 e 216 do Código Penal. Na apelação, Excelência, foram suscitadas duas preliminares de nulidades, quais sejam: a primeira, por cesseamento de defesa, na qual, Excelência, o juízo de origem negou a indagação de duas perguntas formuladas
Chamo a apelação criminal 264632, dígito 69.2024.8.06, ponto sequência de 3 zeros 1. Apelante Bruno da Costa Silva, apelado do Ministério Público, de minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Inscrito para apresentar sustentação oral, o advogado Dr. Cláudio Vidal de Brito, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. De início, eu gostaria de fazer os cumprimentos, aquele de estilo sem muito me alongar, ao eminente desembargador, presidente dessa primeira Câmara, desembargador Mário Teófilo, a quem também eu agradeço por ter me recebido em seu gabinete na semana passada, foi muito proveitoso para mim. Estendo também os cumprimentos aos demais desembargadores, desembargador Francisco Carneiro e a desembargadora Lígia, o eminente procurador de justiça, Marcos Renan, Defensoria Pública, colegas advogados presenciais, também há um colega que está chegando, desembargador, aqui à casa da OAB, que é o colega Assis, que seja bem-vindo também. Excelência, o caso em exame aqui trata-se de uma apelação manejada vou tratar aqui pelas iniciais, BCS, que resignado interpôs a apelação através da defesa contra a sentença que dormita aí aos páginas 378 e 393, proferida pelo juiz da 5ª Vara Criminal de Fortaleza, que o condenou a uma reprimenda de 8 anos, 6 meses de reclusão, pagamento de 22 dias multas, com cumprimento inicial em regime fechado, pela suposta prática do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo 2º-A, inciso 1, cumulado com o artigo 70, porque atribuiu a 3 vítimas, Então, assim, Excelência, o caso em discussão que nós estamos trazendo aqui é para saber se o depoimento do policial, e a forma como a polícia conduziu o flagrante, principalmente nas questões das agressões perpetradas pelos policiais, que foram confirmadas em audiência, inclusive, procurador Marcos Renan, o seu próprio colega, o promotor de justiça, no momento da audiência de instrução, não sei se Vossa Excelência tem a recordação das mídias juntadas, se viu, no início parecia ser um grave embate entre a defesa, que suplicava ali que o promotor procurasse realmente se ater ao que tinha acontecido naquele evento, porque a gente estava com a garganta já rasgando de tanto bater boca com os policiais em audiência, porque nós queríamos provar que houve excesso e que os policiais não estavam trazendo ali a verdade da qual continha no bojo do inquérito policial. Ou seja, um dos policiais disse, olha, quando nós tomamos conhecimento da ocorrência e nós pegamos o iCloud de uma das vítimas e encontramos, os fatos ocorreram no Benfica, e nós fomos até o local onde o acusado foi preso, que foi no Quintino Cunha, e aí eles disseram que fizeram o rastreamento do celular da vítima através do iCloud, e lá um dos assaltantes teria atirado contra a composição e ele correu, contra essa pessoa e entrado em uma favela, um beco e depois no matagal. Enquanto o outro policial disse, olha, eu desci da viatura e o acusado, que é o meu cliente, que estava em audiência, ele fez menção, quando ele puxou um simulacro e fez menção de atirar em mim, então eu dei 2 tiros nele. O que chamou a atenção da gente, Excelência, foi quando a gente simplesmente perguntou, desembargadora Lígia, desembargador Teófilo, a que distância o senhor estava do acusado? Eu estava a uma distância de 100 metros. O senhor sabe onde o senhor atingiu ele? Eu atingi nas pernas, porque na polícia, abro aspas, nós recebemos treinamento
para atirar da cintura para baixo, né? A gente questiona se a polícia dá esse treinamento, né? Sem fazer aqui críticas, mas só um apontamento ao policial dele ser treinado a atirar da cintura para baixo. Ponto ainda muito mais crítico, eminente procurador Marcos Renan, é porque os 2 tiros, né? Eles entraram, e aqui eu peço aqui com todas as vênias, né? Por ser aqui do interior do Ceará, ter uma forma diferente de falar, né? O tiro pegou na macaúba, que é esse ossinho aqui do calcanhar do acusado, na parte de dentro. Então, assim, o seu colega, ele atendeu a nossa súplica naquele momento e aí ele entendeu qual era o recado que nós precisávamos dar em audiência, porque não tem condições de alguém atirar de frente para o outro e uma bala entrar nessa macaúba do pé esquerdo e do pé direito, estando uma pessoa de frente. Então, assim, a gente comprovou em audiência que o tiro foi quando o Bruno Costa Silva estava detido e o policial pegou a sua Glock, encostou o cano no tornozelo dele, atirou covardemente contra o acusado. Então, a gente pediu a nulidade de todos os atos com base na violência perpetrada pelos policiais contra o acusado, né? Porque nós comprovamos em audiência que houve um exagero por parte da abordagem policial, né? E aí colocou todo o depoimento da polícia, a nosso ver, desembargador, em prova. Por quê? Porque a gente viu que eles não estavam trazendo a verdade, né? Lá do outro, né, também das questões em discussão diz a ver com a forma do reconhecimento do que propõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, né? O policial, ele mencionou, não só na delegacia, mas também em audiência, isso está comprovado, eu fiz questão até de fazer as anotações aqui, pelo policial Alexandre, no minuto gravado da audiência 05 e 44, ele disse que mostrou a foto as duas vítimas na delegacia. Essas informações foram confirmadas por todas as vítimas, pelas 2 vítimas, né, que de fato elas tiveram a informação. Inclusive, eu mudando aqui um pouquinho de assunto, desembargador Teófilo, quando eu estive falando com o desembargador, eu disse assim, parece muito óbvio, sabe, chegar numa audiência e a testemunha dizer assim, ó, você reconhece essa pessoa? Sim, foi ele aqui, ó. Então, assim, naquele momento que todas as 2 testemunhas, que foram 3, mas 2 testemunhas, procurador, chegaram na audiência e disseram assim, ó, eu reconheço, foi ele aqui, ó. Aí eu fiquei assim, então agora não tem mais o que fazer para a defesa. Por quê? Porque com o reconhecimento, tempos depois, da testemunha que sofreu um assalto, chegar na audiência, abre o vídeo do acusado e diz, foi ele. Então eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como é que eu vou agora virar essa história? Mas eu fiz uma pergunta em audiência às testemunhas. Mas você respondeu aqui a pergunta do promotor, que reconhece ele, porque você tem a memória do dia dos fatos ou porque foi a imagem que o policial suplantou na sua cabeça no dia da delegacia? Não, porque foi a imagem que o policial chegou e disse, olha, esse foi a pessoa que te assaltou. Então você reconheceu pela imagem da foto e não pelo o evento. Então a gente traz como questão de discutir, desembargador e a todos, a forma como esse reconhecimento foi feito, né? Existe uma das vítimas que é a testemunha Liana, que também esteve lá no momento em que houve a abordagem por parte das pessoas que lá assaltaram, que ela disse, ó, ainda que eu tivesse visto, eu não lembro dos 2 que desceram do carro para me assaltar, mas ainda que eu tivesse que reconhecer o motorista do carro, eu também não reconheceria, porque eu não reconheci os 2 que desceram, vieram à minha procura para me assaltar, como que eu posso reconhecer o que estava dentro do carro? A gente aprende hoje com os treinamentos jurídicos, né, que a gente não pode mais dizer assim, paz e minha excelência, né, mas eu tenho que usar esse termo para dizer, paz e minha excelência, o vidro do carro fechado, meu cliente estava dentro, segundo a denúncia, estava dentro do carro como motorista
vidro fechado, vidro escuro, mas pelo fato de ser um carro branco, foi ele uma das pessoas que cometeu o roubo. Então, assim, eu não vou muito me alongar, porque a nossa fala é unicamente com relação aos excessos, né, praticados pelos policiais, né, tenho muito respeito aos bons policiais, mas esses policiais, eles não agiram de uma forma adequada, procurador Marcos, pois vosso colega compreendeu o que aconteceu por parte dos excessos desses policiais, que inclusive chegou, né, a requerer em audiência que fosse aberto um processo criminal contra os 2 policiais, e hoje eles estão ainda em fase de inquérito na CGD, né? Consta dos autos aí, inclusive, a numeração do processo, né, para apurar a conduta desses policiais e eles serem responsabilizados. Né? Portanto, Excelência, para não me alongar muito, nossa causa aqui de pedir é que Vossa Excelência reconheça os excessos, né, praticados por parte dos policiais. Nós temos aí uma tese também inicial com relação à audiência que foi feita sem a presença do acusado. A gente entende que o artigo 217 ele fala muito sobre quando a vítima ou testemunha sentir temor, o juiz pode, né, retirar o acusado de dentro da sala, mas, pelo menos da forma como eu interpreto esse artigo, ele menciona para os casos de forma presencial, né? E os precedentes que nós já trouxemos, e consta aí da apelação, é que, como é de forma online, né, seria prescindível que ele não tivesse saído da sala, ainda que ele não tivesse que ver as vítimas, mas que pudesse pelo menos ter ouvido, porque ele é o melhor interessado, é o maior interessado em saber qual é a acusação. Então, nós trouxemos como pedido que fosse reconhecido que a retirada dele da sala de audiência tornasse a audiência nula e, consequentemente, a absolvição, e também a forma do reconhecimento pelo que não foi observado, que dispõe o artigo 226, né, que tem como tema de repercussão geral o 1285 do STJ e o 1380 do STF, né, tornando nula também a forma do reconhecimento e, consequentemente, também a absolvição. De forma subsidiária, caso Vossa Excelência não compreenda nenhum dos 2 casos, né, requeremos que seja desclassificado aí o crime na forma aí da qualificadora e do aumento de pena pelo uso de arma para roubo simples, né, e o redimensionamento da dosimetria da pena, bem como o próprio regime inicial da pena. A detração não vou falar, porque isso cabe o juiz de uma execução, isso já é consolidado aqui nesse tribunal. Excelência, eu agradeço demais a atenção, peço todas as vênias pela fala, às vezes ela é um pouco turva, a linguagem mais carregada, não é tão fácil a gente tentar em 15 minutos mudar alguma minuta de meta já pronta, né? É uma tarefa extremamente difícil, mas eu agradeço demais, quero parabenizar a todos, né, também pelo dia de todos, né, não só da advocacia, e que Deus abençoe a tarde. Olhem o caso com muito altruísmo, né? Eu disse para o desembargador Mário, contei até a história de um filme, né, do monstro, né, que aquilo que parece ser muito óbvio, né, nem é, né? Foi uma história de um camarada procurador que ele não gostava de pagar a conta, ele sai fugindo na rua e se passa na Itália, e quando a pessoa que vem cobrar encontra ele, ele pula numa sacada e aí ele se pendura. Vem uma senhora varrendo e ele olha para cima, e naquele bairro estava tendo uma investigação, né, sobre um maníaco que estava perturbando as mulheres. Só que quando a polícia vira a esquina e vê o camarada debaixo da sacada, olhando o fundo da saia de uma senhora, diz, pronto, a gente pegou a pessoa. Então, para a polícia, naquele momento, ele elucidou um crime que parecia ser óbvio quem era o maníaco daquele bairro. Porém, né, os telespectadores que ali estão assistindo o filme sabem que a história ela tem um começo até chegar naquele ponto, ele tem o que se diz ser e ele tem um final, né? E isso que a gente tem que pensar, mesmo trazendo uma ilustração muito pífia sobre um filme antigo, é que a gente, por mais que pareça ser muito óbvia a conclusão da magistrada na condenação com base nos depoimentos da vítima e da testemunha, nós, enquanto defesa, nós temos certeza que os fatos não ocorreram como narrado na denúncia, excelente. Então, perdão pelo alongamento da fala, era só isso que temos a pedir, né, o conhecimento e a reforma da sentença de primeiro grau. Muito obrigado.
Agradecemos também. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigado, Excelência, excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente, presidente dessa augusta Câmara Criminal, desembargadora Lígia, desembargador Carneiro, desembargadora Lira, ilustre colega advogado que fez uso da tribuna. Desembargador, eu digo sem nenhuma demagogia, não é demagogia mesmo minha, não. Vossa Excelência é professor de todos nós, professor universitário, e eu não vou tomar muito tempo. Eu só queria trazer a colação, e percebo a proficiência e o interesse de Suas Excelências, desembargadora Lígia, Lira e desembargador Carneiro também, sobre essa questão do reconhecimento fotográfico e ou pessoal. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, de algum tempo, chegou a dar uma interpretação que restou muito explorada pelos advogados em relação a essa regra do artigo 226 do Código de Processo Penal. E não foram poucas, dos que eu me lembro, assim, en passant, a grande maioria sob a relatoria do eminente ministro Rogério Schietti Cruz. Mas o Supremo Tribunal Federal, mais recentemente, tem desconstituído essas interpretações do Superior Tribunal de Justiça. E eu trouxe aqui a colação, ainda que à guisa meramente acadêmica, dialética ou ilustrativa, uma decisão agora de outubro de 2025, inclusive oriunda de recurso daqui do estado do Ceará, no agravo regimental, no habeas corpus 260.869, relatado pelo ministro Edson Fachin. Diz o ministro, abro aspas, é admissível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos na instrução criminal precedentes, fecho aspas. E agora, neste ano de 2026, especificamente no dia 18 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, agora sob a relatoria do ministro Nunes Marques, no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus número 258.060 de São Paulo, pontificou, abro aspas, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP pode ser admitido e valorado como prova, desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. Portanto, esse processo eu comecei a lê-lo, senhor desembargador presidente e relator, ele foi distribuído inicialmente até para a 4ª Câmara Criminal, sob a relatoria da desembargadora Ângela. Depois foi que ela percebeu que Vossa Excelência era prevento, porque houvera julgado um habeas corpus anterior em relação a esse fato. De modo, Excelência, que sem tomar muito mais o valioso tempo de Vossas Excelências, a inobservância formal do artigo 226 do CPP, ela não invalida o reconhecimento quando represo, corroborado por outras provas idôneas. A ausência do réu em audiência de instrução, ela configura, a meu sentir, e, claro, a literatura também assim dispõe, uma nulidade relativa, condicionada à demonstração de prejuízo concreto, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, recentemente invocado por Sua Excelência, a eminente desembargadora Lígia, no julgamento anterior, incidindo, portanto, o princípio pas de nullité sans grief. E a autoria, nesse caso específico, a materialidade, eles restaram plenamente comprovados, né, pelos demais elementos, depoimentos firmes, coerentes, das vítimas, declarações das vítimas, depoimento dos policiais,
O fato dos policiais eventualmente terem tido um comportamento não invalida a idoneidade do depoimento deles. Eles poderão eventualmente responder a algum abuso se cometeram durante a prisão lá na corregedoria, mas o depoimento sobre o fato não foi questionado pelo colega promotor. O que restou questionado foi o comportamento atribuído como belicoso quando da realização da prisão. E quanto à desclassificação para roubo, a nosso sentir, se apresenta uma tese indevida, porquanto o emprego da arma de fogo, ainda que simulacro, e a efetiva inversão da posse dos bens, configura, sim, o delito nos termos da teoria de todos nós conhecida, da amótio, né? Inviável, portanto, a desclassificação para roubo simples, uma vez que demonstrado o concurso de emprego e o emprego de arma de fogo, repita, ainda que simular. Quanto à pena base fixada, acima do mínimo legal, entendemos nós que o douto juízo de piso, com fundamentação concreta e proporcional, observou rigorosamente a súmula 443 do STJ, inclusive para evitar um bis in idem. E, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a nosso sentir, é inviável, a teor por força ex vi, do que dispõe o artigo 44 do Código de Processo Penal, diante da prática do crime com violência ou grave ameaça e do quanto da pena aplicada. Então, dito isto, Excelência, ratificando o parecer já lançado nos autos às folhas 459/472, o Ministério Público sugere que Vossa Excelência conheça do recurso, mas lhe negue provimento. É como me manifesto, Excelência. Muito obrigado pela paciência. Agradecemos também, doutor Marcos Renan. Bom, passo à leitura do projeto de ementa. Não vou me reportar ao caso em exame, já que já abordado, né, nas manifestações de sustentação oral, tanto pela ilustre defesa, quanto pela nobre manifestação do Ministério Público. Questão em discussão. Há 4 questões em discussão. Primeira delas, definir se a colheita de declaração de ofendida sem a presença física do réu, nos moldes do artigo 217 do CPP, acarreta nulidade. Segunda, estabelecer se a inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP, no que tange ao reconhecimento, do réu, né, conduz à absolvição, quando existentes provas autônomas de autoria. Terceira, verificar se é cabível a desclassificação para roubo simples, com afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. E quarto, apurar-se se deve ser afastado do concurso formal. Razões de decidir. A nulidade absoluta ou relativa somente se reconhece diante da demonstração de efetivo prejuízo. É o decantado princípio para nullius sanguinis, contido expressamente no artigo 563 do Código de Processo Penal, que nada mais retrata do que a aplicação, de fato, de uma interpretação teleológica, né, ou finalística da norma. A retirada do réu para a tomada de declarações da ofendida, autorizada pelo artigo 217 do CPP, transcorreu sob o crivo do contraditório, com defesa técnica presente e apta a atuar, não se cogitando, no nosso entendimento, de prejuízo concreto. O reconhecimento realizado por mera exibição de fotografia
sem observância do rito, do artigo 226 do CPP, é inválido, como meio de prova de autoria. A invalidade ou a invalidação do reconhecimento não conduz necessariamente, automaticamente, à absolvição quando existentes provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria, na esteira do entendimento firmado no tema repetitivo 1258 do Superior Tribunal de Justiça. A autoria encontra amparo em acervo probatório independente. O rastreamento em tempo real de aparelho subtraído levou à prisão do réu em intervalo diminuto, na posse da res furtiva, no interior do veículo empregado no crime e, portanto, portando o simulacro, quadro corroborado pela prova oral colhida em contraditório. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais possui especial valor probatório, assim como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, no caso, harmônicos entre si e desprovidos de elemento que os desabone. A versão defensiva mostrou-se isolada e sem respaldo. A alegação de violência policial, por dizer respeito à eventual responsabilização dos agentes, a ser apurada em sede própria, não infirma a materialidade, nem a autoria do roubo. Inviável a desclassificação para roubo simples. O concurso de pessoas está demonstrado pela atuação conjunta de, ao menos, 4 agentes. E o emprego de arma de fogo extrai-se da prova oral, sendo prescindível a apreensão e a perícia do armamento quando comprovado seu uso por outros meios. Ambas as circunstâncias, pela comunhão de desígnios, comunicam-se ao réu. Mantém-se o concurso formal, artigo 70, primeira parte do Código Penal, pois a conduta única atingiu patrimônios de titulares diversos, comprovando-se tantas lesões patrimoniais quantas as vítimas ouvidas em juízo. Dispositivo e tese. Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido, para reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal, sem efeitos, entretanto, sobre a condenação, mantida em seus demais termos, dado o exame das demais provas. Este é o meu voto. Colho o voto da desembargadora Lígia. Eu já votei e confirmo meu voto provisório. Colho o voto da desembargadora Lira. Presidente, eu gostaria aqui de parabenizar a defesa do doutor Wagner. Ele fez uma explanação que eu achei muito interessante da pergunta do reconhecimento. É da memória do dia dos fatos ou a foto do policial? Achei muito interessante essa pergunta, porque realmente foi constatado aqui que a sua tese ganhou. Então, foi realmente constatado pelo bem lançado voto do relator, de que realmente isso aí foi reconhecido, mas a autoria por outras provas que foi considerado. Então, achei muito interessante também o filme. É um monstro. E quando o senhor diz que realmente, também é outra vida da leitura, que o policial diz, olha, a gente vai treinar, mas só atira da cintura para baixo.
O que é que eu interpretei, isso já parabenizando, é que depende, o senhor disse muito bem, depende do caso concreto. Nós não podemos, o mesmo processo, ele pode ter uma dimensão totalmente diferente. E é isso o filme que o monstro faz e deixa se interpretar, que nós não podemos falar pela regra geral. Porque se a regra geral é realmente essa, nós podemos cometer injustiça, porque tem exceção e vai depender do caso concreto. Então, só parabenizar assim, a sua defesa e com todas essas, digamos assim, ponderações. E outra coisa, essa emenda já pronta, que o senhor disse, muitas vezes o desembargador Mário, o desembargador Lígia, o desembargador Carneiro, a gente pode até vista. Então, às vezes, assim, um voto, e o desembargador Mário, o senhor foi, digamos assim, eu sempre digo, né, parcialmente a sua tese foi parcialmente favorável, e muitas vezes a gente pede uma defesa bem feita, sabe? Então depende muito. E assim, dizer da. Eu gostei muito quando o senhor, que esse filme, eu sou uma fã desse filme, exatamente que a gente não pode generalizar e tem que ver o caso concreto. Por tudo isso, eu vou acompanhar o relator, mas parabenizando já a sua tese, que foi vencida, que foi vencedor pelo não reconhecimento da fotografia. É isso. Muito bem. Em assim sendo, proclama-se o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do recurso para dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do relator. Na sequência, a nós todos. Então, a próxima vez, doutor. Na sequência, chamo agora em julgamentos um processo virtual, né? O item 4 do roteiro extra pauta. Item 4. Aliás, sustentação virtual, perdão. Sustentação virtual, item 4. Roteiro extra pauta. Habeas corpus número 625014, dígito 84, ponto 2026.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Marcílio Rubens Gomes Barbosa, paciente Alan Davidson de Araújo Santos, impetrado juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. A relatoria é da desembargadora Lira. Inscrito para sustentar oralmente o advogado doutor Marcílio Rubens Gomes Barbosa, fazendo remotamente sua sustentação oral. Nesse momento, lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Doutor Marcílio Rubens Gomes Barbosa, tem a palavra pelo tempo de 15 minutos. Bem, nós vemos aqui a presença do doutor Marcílio na sala, porém não temos nem o áudio e nem a imagem. Se o doutor Marcílio nos ouvir, nós não estamos recebendo o seu áudio nem a sua imagem. Se puder enviar uma mensagem pelo chat para a secretaria, dizendo se efetivamente está presente, se está com algum problema, agradecemos.
como nós não recebemos nenhuma informação no momento do doutor Marcílio, passaremos ao julgamento do próximo processo e retornaremos a este. Né? Vamos para o roteiro de pauta. A obrigação dele Item era 8. responder, né, presidente? Às vezes A tem algum obrigação problema dele- técnico, eu volto já, né? Pode estar passando por Ele algum não problema responder, técnico. não, porque aí, se a gente for fazer isso, vai ser para todos os outros, aí fica complicado. Eu faço para No todos. dia que tiver uma sustentação, porque É diferente de não estar a presente. responsabilidade é Ele da está pessoa. presente, nós estamos vendo, ele está presente, está na sala. Mas ele não respondeu o chat. Porque presidente, deve estar né? com algum problema. Eu volto já. Pois devia não é? dizer. Mas se tiver com Ele devia problema, que a responsabilidade é dele. Aí eu só estou ponderando, porque se ele não responder, Vossa Excelência disse com muito eu volto já. bem dito, e a Não é responsabilidade a primeira do vez advogado, que nós não fazemos é nossa, isso. não. Nós Então eu sabemos quero que só existem o meu problemas protesto, técnicos. porque se for outros, do mesmo jeito, ele não respondeu à secretária que está aqui. Né? Ok. Bom, próximo processo é o item 8, roteiro de pauta, apelação criminal, de número 200, 771, dígito 42, ponto 2025, ponto 8, ponto 06, ponto 0303. Apelante RSA, apelado Ministério Público. Esse processo é de minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. Inscrito para realizar a sustentação oral, o advogado Dr. Juan Barbosa Lopes. Processo em segredo de justiça, né? Não tem mais... tem uma... Perdão, eu não estava vendo. Doutora, por gentileza, desculpe, né? E também eu peço a suspensão, né, da transmissão. Alô, Excelência? Excelência, pela ordem. Pela ordem. Excelência, eu vi o chamado da apelação número 20771. Excelência, pela ordem. O microfone está desligado. Informa que o microfone está desligado, você escuta. Excelência, pela ordem, eu não consigo escutar. Tá. Doutor, nós estamos ouvindo perfeitamente o Pronto, senhor. perfeito. Aí então eu não Viu? estava escutando Vossa Excelência, estava Perfeito. mutado para Então, me permita só dizer de novo o que falei, já que o senhor não ouviu. Nós vamos julgar agora o processo da apelação criminal 200, 771, dígito 42, ponto 2025. O apelante é RSA. Apelado é o Ministério Público. Eu sou o relator deste processo. A revisão é da desembargadora Lígia. Consta no nosso roteiro que o doutor Juan Barbosa Lopes pediu para fazer sustentação oral. Aí eu pergunto e peço que o senhor me responda. Doutor Juan é o senhor ou não? Eu sou o doutor Samuel Igor de Paiva Salles. Pois Ele, o não. doutor Juan, é o outro advogado do processo. E eu farei a sustentação. Nós somos dois advogados que estão no processo. Quem pediu, mas o senhor advoga para o mesmo cliente do doutor Juan ou para outra parte?
Mesmo cliente. Ah, Nós tá. O senhor estamos tem na procuração mesma nos procuração. autos? Sim, nós estamos na mesma procuração. Pois não. E Doutor no e-mail foi Samuel Lira, enviado o nome dos dois advogados, porque tá certo. na outra Câmara está tendo uma outra sustentação e ele é quem Pois fará muito lá. bem. Pois muito bem. Doutor, é de praxe, quando nós vamos julgar um processo em que o relator vota pelo provimento do recurso e que o seu voto foi acompanhado pelos demais integrantes da turma julgadora, portanto, já se tem uma aceitação da tese do recorrente, indagar ao advogado que pede para fazer sustentação oral, se mesmo assim insiste em fazer a sustentação oral, ou se, sabendo do voto do relator acompanhado pelos demais integrantes da turma, se nesse caso dispensa a sustentação oral e se contenta com a leitura da proposta de emenda. Então, assim, eu lhe pergunto: o senhor dispensa a sustentação oral ou insiste em fazê-la? Excelência, nesse caso, dispensamos a Pois não, sustentação oral e passamos a apreciar o vosso relatório. pois não. Então, vamos à proposta de emenda. A leitura da proposta de emenda. Fazer uma gravação sem ti. Razões de decidir. A valoração diferenciada da palavra da vítima em crimes sexuais assenta-se na premissa da clandestinidade típica desses delitos, circunstância ausente no caso, em que o fato teria ocorrido em piscina coletiva, durante aula na presença de responsáveis por outros alunos, em ambiente iluminado e com água límpida. Duas testemunhas presenciais, sem vínculo com o acusado e habituadas à rotina do local, acompanharam a aula de forma atenta e não observaram toque, conduta atípica ou reação da vítima compatível com a narrativa da denúncia. Os depoimentos da genitora e do policial militar constituem prova de referência, reproduzindo o relato da própria ofendida sem percepção sensorial direta dos fatos e, por isso, desprovidos de aptidão para corroboração autônoma da versão acusatória. O abalo emocional demonstrado pela vítima não possui aptidão probatória autônoma para confirmar a autoria e a dinâmica do fato. O confronto entre a palavra da vítima e prova testemunhal presencial de sentido oposto instaura dúvida real, que, à luz da presunção de inocência, deve ser resolvida em favor do acusado. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do CPP, prejudicados os demais pedidos recursais. Colho o voto da desembargadora Lígia. Com o relator. Colho o voto da desembargadora Lira. Ratifico o voto provisório com Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe provimento. Bom, agora
vamos retornar ao item 4 da pauta, que chamamos há pouco, né? Aliás, extra pauta, né? Item 4, extra pauta. Chamo o habeas corpus de número 625014, dígito 84, ponto 2026.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, Marcílio Rubens Gomes Barbosa. Paciente, Alain Davidson de Araújo Santos. Impetrado, juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Inscrito para fazer sustentação oral, o doutor Marcílio Rubens Gomes Barbosa, a quem concedo a palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom, não temos também agora registro da presença do doutor Marcílio, em sendo assim, essa já sendo a terceira tentativa de julgar esse processo com sustentação oral, não estando presente, fica prejudicada a sustentação oral e proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo, nos termos do voto da relatora. Bom, não havendo mais processos a serem julgados com sustentação oral, seguindo o roteiro da sessão, passamos então ao julgamento dos feitos com pedido de vista, né? Na nova versão do regimento interno, os pedidos de vista são julgados por último. Chamo o primeiro deles, item 1, agravo interno criminal, de número 623902, dígito 80, ponto 2026.8.06, ponto sequência de 4 zeros, barra 5, sequência de 4 zeros. Agravante, Matias Moreira Neto. Relatoria da desembargadora Lira. Na sessão do último dia 4, a eminente relatora votou no sentido de conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Na ocasião, pedi vista dos autos. Para melhor análise, trago o meu voto vista. Eu até enviei no chat para a desembargadora Lira e para o desembargador Carneiro o teor do voto vista. Eu não sei se tiveram tempo de ver. Em todo caso, vou abrir aqui para apresentá-lo. Rememorando, trata-se de um habeas corpus que a desembargadora Lira, em decisão monocrática, denegou, conheceu e denegou. Desse julgamento monocrático, houve a interposição de um agravo interno, né, pelo paciente. Né? E o nosso pedido de vista foi exatamente para analisar, né, esse agravo interno. E venho aqui no meu voto dizendo que, respeitando, né, com a devida vênia, mas vejo que não haveria respaldo no regimento interno para, através de decisão monocrática, haver o julgamento do habeas corpus, né? Deveria ser julgado, como normalmente fazemos, né, em sessão, através do colegiado. E, portanto, desembargadora Lira, eu venho conhecendo e dando provimento ao agravo. Não é o habeas corpus, é o agravo. Né? Dou provimento ao agravo porque convencido estou que o julgamento, nesse caso de habeas corpus, não deve ser por decisão monocrática, porque não vi aqui respaldo do regimento interno para tanto, já que o julgamento monocrático ele não é a regra, ele é a exceção. Né?
E analisei também o habeas corpus dentro do julgamento do agravo, já que a eminente relatora o fez, né? E nessa análise do habeas corpus, acompanho Vossa Excelência, né? Na minha visão, é o caso, sim, de denegação da ordem, né? Portanto, o meu dispositivo, assim, ficou determinado, escrito, né? Dessa forma, com base nas razões indicadas, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo interno, porque é o recurso cabível, né? Tem sentido aqui, né? De fato, a decisão deve ser colegiada para reconhecer a impossibilidade, né, de julgamento monocrático e ato contínuo, analisar o mérito do habeas corpus, acompanhando as razões da eminente relatora, no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, com a alteração na parte dispositiva aqui realizada. Qual é a alteração? A desembargadora Lira não deu provimento ao agravo interno, né? No caso, eu dou, porque eu vejo que o julgamento deve ser colegiado, né? E, em analisando o habeas corpus, acompanho a relatora pela sua denegação. Desembargadora Lira, com a palavra. Excelência, quanto a essa questão da decisão monocrática, eu penso diferente de Vossa Excelência, até porque, como está sendo feito agora, existe o recurso do agravo interno. E agora está sendo a possibilidade de haver o colegiado. Esse é o objetivo do agravo interno. Então, como é que não pode? Quantas vezes, essa não é a primeira vez, de que eu faço decisão monocrática? E, às vezes, já digo, por causa da urgência, né? Não é a questão, em regra geral, eu trago para cá. Mas eu não vi ainda nenhuma decisão dizendo que não pode haver decisão monocrática, e digo que, nesse caso, está sendo respeitado porque ele impetrou o agravo interno. E agora trouxe para o colegiado. Quer dizer, qual é o prejuízo que está tendo? Né? Então, eu não posso aceitar, porque aí não ia haver o recurso do agravo interno. Para que essa figura do agravo interno, se não houver essa monocrática? Então, se tem um agravo interno, isso no código, então não poderia haver agravo interno. Porque se eu não posso fazer monocrática, qual é o objetivo de haver agravo interno? Essa é... Se Vossa Excelência permitir, eu respondo. A resposta para mim é simples. Só um momento. A senhora então, está perguntando? assim... Não. A senhora não está perguntando? Sim, eu estou perguntando... Se permitir, eu respondo. Não, se o senhor deixa... Responde. Deixa. Eu falo depois. Não, então responde, depois eu continuo. Por que agravo interno? Qual é a razão de um agravo interno? Qual é o sentido de um agravo interno? Muito claro. Corrigir o erro. Qual foi o erro? A decisão monocrática. Simples. Como é a finalidade da apelação? Corrigir uma sentença que tenha elaborado em erro. Como é a finalidade de um recurso de distrito? Corrigir uma pronúncia que tenha elaborado em erro. É a finalidade do agravo interno. Corrigir uma monocrática que tenha elaborado em erro. Toda a questão, eu respeito o entendimento de Vossa Excelência. Eu não estou aqui para convencê-la. Eu estou aqui para dizer o meu entendimento. No meu entendimento, o regimento interno do Tribunal de Justiça, no artigo 19, inciso 1, letra B, que fala da competência das câmaras criminais, não admite julgamento por monocrática de habeas corpus no caso dos autos. No caso dos autos. Os casos de monocrática, eu posso até ler, eu tenho um parágrafo que eu destaco aqui. Diz: não se cuida, ademais, de hipótese autorizadora do indeferimento monocrático. O artigo 76, inciso 15 do nosso regimento interno, permite ao relator negar seguimento por decisão singular ao recurso que, por extensão, se compreende o habeas corpus, pois também se submete à teoria geral dos recursos, apenas quando o contrário. Aí vem as hipóteses. Primeira, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Local. Não é o caso. Segunda hipótese, acórdão do Supremo Tribunal Federal ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos. Também não é o caso.
ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, de assunção de competência, IAC, ou de uniformização de jurisprudência, IUJ, que também não é o caso. Então, respeito o entendimento de Vossa Excelência, mas na interpretação que faço, nós só podemos furtar da sessão a decisão e julgar monocraticamente nas hipóteses que o regimento interno expressamente nos autoriza. Por quê? Porque a regra num colegiado é que a decisão seja do colegiado e não individual. É simples o meu raciocínio. Mas, repito, eu respeito o entendimento de Vossa Excelência. Não estou aqui para convencer, estou aqui para dizer o meu entendimento, que é esse. Pronto. Dando continuidade, posso? Sim, sim. Dando continuidade, eu divido de Vossa Excelência, vejo que esse caso pode haver monocrática e fico muito feliz em saber que a decisão monocrática que eu fiz, Vossa Excelência confirmou. Então, é de uma felicidade se Vossa Excelência tivesse realmente, mas Vossa Excelência confirmou. Qual foi o prejuízo também aqui para a pessoa? Cadê o prejuízo? Que Vossa Excelência disse, só pode não haver decisão, mas eu confirmo. Então, fico muito feliz de que a decisão monocrática tenha sido confirmada por Vossa Excelência, e isso justifica que, naquele momento da decisão, realmente foi aprumada, foi acertada, e que foi feita a decisão monocrática e está sendo confirmada pelo colegiado. Muito obrigada. Pois não, desembargador. Desembargador Carneiro Lima, como vota? Eu vou me ater... Nós estamos julgando o agravo interno. Né? Eu vou me ater ao artigo 270, inciso 2 do Regimento Interno. Diz o seguinte: o prolator da decisão recorrida adotará as seguintes medidas. Inciso 2. Se o recurso for interposto em processo de natureza penal, o relator, não sendo o caso de reconsiderar o provimento judicial combatido, julgará o agravo interno, independente de pauta, proferindo voto. Então, eu vou me ater ao artigo 270, inciso 2. Então, eu entendo assim, se for o caso de reconsiderar, fica ali, não é submetido ao colegiado. Mas se ele não reconsiderar, leva ao colegiado. Sim. E é isso que está sendo feito. Não, tudo bem, mas... Então, nesse ponto, Vossa Excelência dá provimento ao agravo ou nega provimento? Porque o agravo entende... nesse caso aqui, o julgamento o agravo está sendo trazido à consideração da colegiado. Isso. E vai ser reformado. Está sendo julgado o habeas corpus. Exatamente. Então, pronto, eu acolho. Certo. Aí eu lhe pergunto objetivamente: Vossa Excelência dá provimento ao agravo ou nega provimento ao agravo? Dou provimento ao agravo, né? E acompanho o voto de Vossa Excelência no sentido de manter a decisão da desembargadora. No caso, a denegação do habeas corpus. Exatamente. Então, o julgamento do agravo fica pelo seu provimento, né? É dado provimento ao agravo interno, e em dando provimento ao agravo interno, julgando o habeas corpus pela sua denegação. Isso. No caso, como a relatora do agravo foi vencida, né, porque ela entendeu pelo não provimento, a divergência fica designada para a lavratura do acordo do agravo, que é pelo Mas provimento. Aí fica complicado, não. Porque é o seguinte: se Vossa Excelência confirmou, como é que vai ser essa decisão do agravo? Não. Não. É confirmada a decisão do habeas corpus, não é do agravo. Como é que vai ser o mérito? Sim. Porque o mérito, Vossa Excelência... O mérito do agravo é dando provimento ao agravo. Em outras palavras, o julgamento deve ser do colegiado e não monocrático. Tá? Esse é o provimento do agravo. E o julgamento do colegiado sobre o habeas corpus é pela denegação. Entende? Vossa Excelência foi vencida quanto ao julgamento do agravo. Por quê? Porque entendeu pelo não provimento. E, por maioria, a turma está entendendo pelo provimento do agravo. Em dando provimento do agravo, pronto, deve ser pelo colegiado. Deve.
Agora vamos julgar o habeas corpus. No julgamento do habeas corpus, então quer dizer, quando não tem, é o seu mérito, né? Do habeas corpus. Porque, veja, Vossa Excelência julgou o habeas corpus dentro do agravo. Se Vossa Excelência não tivesse julgado o habeas corpus dentro do agravo, o que é quem estaria fazendo aqui? Dou provimento ao agravo. Volte o processo para a desembargadora Lira, para a desembargadora Lira preparar o voto do HC e trazer para a sessão para a gente votar. Aí tudo bem, aí Vossa Excelência lavraria o voto lá do HC. Mas Vossa Excelência julgou o HC dentro do agravo. Entendeu? Mas não tem como, se Vossa Excelência confirmou, não, eu sinceramente é uma questão que eu vou examinar. Não, a confirmação é do HC, não é do agravo. Pois é, mas Vossa Excelência, como é que esse agravo, digamos assim, vai ser uma pessoa, vai fazer o agravo, porque eu fui vencida só porque essa questão de ordem, se é o colegiado ou não? Sim, isso é tudo. Todo o cerne do agravo, desembargadora Lira, é esse. A quem compete julgar aqui esse habeas corpus? Justamente, desembargador, o artigo 270, inciso 2 do regimento interno do tribunal, ele é bem específico nisso. Eu quero saber como é que vai ser julgado. Porque a parte se insurgiu contra a sua decisão monocrática. Então, a senhora não reconsiderou. Como não reconsiderou, sim, tem que ser feito o voto e trazido para o colegiado. E foi isso que o desembargador Mário fez. Pois é, mas o desembargador Mário foi mais avante, disse, olha, mas eu confirmo a decisão. Sim, porque a senhora... se o desembargador Mário dissesse assim, não pode ser monocrática, mas eu estou confirmando. Porque a senhora votou dentro do agravo o HC. Exato. A senhora que analisou o HC dentro do agravo. Exato. Se a senhora analisou o HC dentro do agravo, eu tinha que me manifestar. Eu estava analisando o agravo. Sim. Entende? Se ele fosse reconsiderar o pedido da parte, ele não precisaria trazer... Senadora Lira, vamos fazer o seguinte, Bador Carneiro. Eu proponho o seguinte, vamos desmembrar. Pronto, vamos desmembrar. A relatora do agravo é vencida. Eu, como fui o prolator do voto divergente do agravo, fico designado para lavar o voto do agravo, e a relatora do HC, que é a desembargadora Lira, que foi vencedora do seu voto no HC, lava o voto do HC. Pronto, tá certo. Tá na mesma, não tem diferença. Entenderam? A divergência lava o acordo do agravo. É uma coisa que não tem resultado útil. Não, desembargadora. Não tem. Qual é o resultado útil? É a técnica processual. Mas aí a senhora já imaginou se todos os habeas corpus, desembargador Carneiro, a gente resolver julgar monocraticamente? Sim, mas eu não estou dizendo, nesse caso, Vossa Excelência está confirmando, mas a decisão do agravo interno está sendo confirmada. Qual é o prejuízo? Não, a decisão do agravo interno não está sendo confirmada. Não, o HC. Do HC. Sim, mas o HC, o agravo interno é dele. Não é? Não, mas é um recurso, é um outro julgamento. Existe o julgamento do agravo interno e existe o julgamento do habeas corpus. Sim, mas não vai ser um julgamento diferente do HC, não. Concordo, se nós fizermos isso, a senhora fica encarregada de lavrar o acordo do habeas corpus por unanimidade. Seu voto foi aprovado por unanimidade do habeas corpus, e no agravo interno, a divergência, então, lavra o acordo do agravo interno. Pronto, só isso. Ok? Entendeu, doutor? Muito bem, passamos para o segundo, né? Apelação criminal de número 52.150, dígito 02. Só voltando aqui, eu já lavrei a decisão, né? Eu não preciso lavrar de novo, não. Eu já fiz a decisão. Então, pronto, aí no caso o Desembargador Mário faz a decisão. Se já está feito, fica só a lavratura do acordo do agravo. Do agravo. Apelação de número 52.150, dígito 02, ponto 2020, ponto 8, ponto 06, ponto 067. É o item 59 da pauta do sistema SAGE. Apelante Carlos Augusto de Castro Alves Júnior. Apelado Ministério Público. Minha relatoria, revisão da desembargadora Lígia. Eu votei no sentido de conhecer do recurso,
interposto pela defesa de Carlos Augusto de Castro Alves Júnior, para dar-lhe parcial provimento. Então, somente para desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 2 anos de reclusão, em regime aberto, mantendo os demais termos da sentença. A desembargadora Lira requereu vista dos autos para melhor exame da matéria. Em mesa, desembargadora? Esse é o item 59 da pauta, sistema SAGE. Apelação 52.150, dígito 02. Eu estou com... Eu não estou com esse voto aqui. Sim. É Carlos Augusto, né? Isso. Pronto. Excelência, eu estou acompanhando Vossa Excelência, até porque eu fui olhar aqui a questão da visão, de um olho, e Vossa Excelência até citou o precedente aqui da primeira Câmara, então, comigo. Eu espero que a jurisprudência caminhe para que diga que só um olho não seja só uma lesão grave, mas, por enquanto, pelo que eu vi aqui da primeira Câmara, no sentido de que no sentido, né, da percepção, que nesse caso ficou a questão estética, a deformidade permanente, mas me atendo aqui aos precedentes aqui desta própria Câmara, eu vou acompanhar Vossa Excelência. A desembargadora Lígia, como vota? Agora não é mais divergência, né? Isso. Eu voto com o relator. Pois é. Quanto vai votar? Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela defesa de Carlos Augusto de Castro Alves Júnior para dar-lhe parcial provimento. Então, somente para desclassificar a conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave, previsto no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para 2 anos de reclusão em regime inicial aberto. Na sequência, chamo a apelação de número 92, dígito 02, ponto 2019, ponto 8, ponto 06, ponto 0185. É o item 60 da pauta. Apelante Adão da Silva. Apelado Ministério Público. A relatora é a desembargadora Lira e eu sou o revisor. Na sessão ordinária do dia 4 de agosto, a eminente relatora requereu vista dos autos após as manifestações em sustentação oral pelo doutor Wellington Ribeiro Araruna e o doutor Procurador de Justiça. A desembargadora Lira, relatora, pediu vista dos autos para examinar a questão da dosimetria da pena. Em mesa, desembargadora? Em mesa, Excelência. Tem a palavra. Reexaminei, e aqui eu estou a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências, porque aqui realmente foi meio cruel, e quando eu fiz na primeira fase, que estava em 20 anos, e o procurador achou, digamos assim... É porque era uma tentativa, né? Era. Aí o que foi que eu fiz? Aqui ficou em 18 anos e 9 meses, em vez de 20 anos, eu diminuí, e na segunda fase foi reconhecida a atenuante, aí ficou em 17 anos e 2 meses, e na terceira fase, eu estou aqui na tentativa, considerando a metade, certo? Então, o resultado ficou 8 anos, 7 meses e 3 dias, certo? Como voto, Excelência? Pois não. Desembargador Carneiro. Acompanho.
Eu também acompanho. Realmente ficou essa grande dúvida naquela ocasião, porque tinha-se uma pena de 20 anos por uma condenação de tentativa, né? Vossa Excelência deu a devida calibragem agora. Portanto, a primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena, ficando definitiva em 8 anos, 7 meses e 3 dias. É isso, Maduro? Nos termos do voto da eminente relatora. E me parece que esse é o último processo, né, da nossa pauta. Né? Tem mais algum? Tem 5. Ficaram 5. Só um instantinho, vamos pela ordem. Qual é o próximo? Item 5 de pauta. Item 5. Apelação 200.100, dígito 02.2023.8.06.0299. É de minha relatoria, revisão da desembargadora Lígia. Eu votei pelo conhecimento e provimento do apelo. Aqui não consta o voto nem da desembargadora Lígia, nem da desembargadora Lira. Desembargadora Lígia, como vota? O relator. Desembargadora Lira. Eu também. Proclamo o resultado. A unanimidade de votos, a primeira Câmara Criminal conheceu do apelo para dar-lhe provimento. Seguinte. Só esse. Bom, quantos processos, doutora Larissa, efetivamente julgados nesta tarde? 69 processos julgados em 4 horas, aliás, 2 horas, né? 2 horas de sessão, talvez uma das mais rápidas, né? Que nós devemos ter feito, né? Inclusive com também poucas sustentações orais, apenas 4. Algum registro a fazermos antes do encerramento? Não havendo, agradecendo a Deus por mais uma tarde de trabalho, desejando a todos um bom final de tarde, declaro encerrada a presente sessão.